Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Versículos estes que finalizam essa marcação feita de capítulo 4. No entanto, dão início a um novo trecho que vai até o capítulo 5, versículo 10. Esse novo trecho é dividido numa parte de exortação, que é a parte que compreende esses 3 primeiros versículos que vamos analisar agora, e uma parte doutrinária, que estabelece uma teoria a partir da relação entre os sacerdotes existentes e Jesus como o sumo sacerdote acreditado, misericordioso diante de Deus, acreditado, misericordioso na sua relação com os homens. Também, nesse versículo 14, retoma-se elementos, vocábulos, presentes no capítulo 3, versículo 1, e nos 2 últimos versículos do capítulo 2. O termo sumo sacerdote é retomado, bem como sua função misericordiosa e a sua credibilidade diante de Deus ao penetrar os céus e estar exercendo o sacerdócio no lugar de Deus, onde Deus habita diante dos seres humanos. Então esses 3 versículos, eles retomam um tema já apontado no final do capítulo 2 e início do capítulo 3, que é Jesus Cristo como sumo sacerdote. Vimos nos textos anteriores a esse uma pregação em cima do Salmo de número 95, onde se desenvolveu a partir da comparação apresentada no início do capítulo 3 entre Jesus e Moisés. E esse tema sobre Jesus ser o sumo sacerdote em comparação a Moisés poderia trazer estranheza a algumas pessoas mais atentas pelo fato de que quem era o sumo sacerdote primeiro a partir do deserto era Arão. Ele era o sumo sacerdote primeiro a partir do estabelecimento da lei mosaica na caminhada do deserto. No entanto, a comparação não é feita com Arão, mas sim com Moisés. Já abordamos em vídeos anteriores que Moisés, apesar de não exercer o sumo sacerdócio no lugar sagrado, mas ele tinha essa função muito mais elevada do que o próprio Arão, quando este é apontado como aquele que dialogava com Deus, que ouvia Deus face a face, diferentemente de outros, como por exemplo Arão. Então a figura de Moisés é muito mais elevada do que a figura de Arão, sendo este o sumo sacerdote oficial. Por isso, a comparação é feita com Moisés. Então diz assim o versículo 14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Logo, a gente percebe que o versículo tem um tom exortativo. Há uma ordenança. Devemos manter firmes a nossa fé, a nossa profissão de fé, aquilo que cremos. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu e está à direita de Deus intercedendo por nós. Essa é a nossa fé. Então, ele exorta os seus primeiros leitores e a todos nós, por consequência, a conservarmos firmes essa confissão. Vimos que os trechos anteriores que desenvolvia o Salmo de número 95 sob uma nova perspectiva, que é a perspectiva cristã, que não se referia a um repouso sabático ou semanal, no caso sabático sim, mas não um descanso físico semanal, e nem uma posse de uma terra para ali viver tranquilamente. Ele apontou
que o repouso sob a perspectiva cristã é a salvação definitiva a ser realizada na ressurreição dentre os mortos na vinda de Cristo ou da nossa união com Ele, tendo o corpo transformado. Esse é o repouso que resta ao povo de Deus. No entanto, até esse dia chegar, sofremos as tentações referente às experiências cotidianas para desistir dessa esperança, dessa confiança nesta promessa. Por isso, ele apontou a caminhada dos hebreus no deserto, dizendo que, mesmo tendo aderido à pregação de Moisés sobre a libertação e caminhado pelo deserto e chegado diante da porta da terra prometida, eles falharam no final, negligenciando o caminho que Deus tinha proposto e não confiando no poder de Deus para finalizar o processo de caminhada. Semelhantemente, o autor chama a atenção dos cristãos para essa realidade. Cristãos estes que também ouviram a boa notícia, receberam a mensagem da salvação, iniciaram uma caminhada cristã com Jesus, mas podem, até o final, desistirem dessa caminhada, olhando para o preço que estão pagando dessa caminhada e decidirem, então, retroceder e abandonar a proposta, a fé em Jesus Cristo nessa caminhada para o repouso definitivo. Agora, ele estimula esses irmãos que talvez estivessem enfraquecidos, e ele vai abordar nesse trecho de hoje que as experiências humanas, as fraquezas, as necessidades do dia a dia podem se transformar em tentação. Não que sejam naturalmente tentação, não que as nossas fraquezas, as nossas misérias, seja as doenças, as perseguições, a escassez, as dores e tristezas da existência humana, seja necessariamente tentação. Mas elas podem se tornar tentação. E é isso que ele agora aponta. Quando elas se tornam uma tentação, é necessário manter firme a esperança, manter firme a confiança do repouso que nos resta, da salvação definitiva. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote que, no primeiro ponto, tem credibilidade, é poderoso para nos socorrer, porque ele está no lugar de Deus, ele penetrou os céus, ele está à direita de Deus. E, por outro lado, ele é misericordioso, porque ele também padeceu as mesmas fraquezas e misérias da humanidade. E essas fraquezas e misérias da experiência humana, em alguns momentos, se tornou para Jesus, como se torna para nós, tentação. No entanto, ele resistiu a essas tentações, venceu essas tentações e foi fiel ao propósito de Deus, ao caminho que Deus lhe tinha proposto, indo até a morte. E é isso que talvez crie um pouco de dificuldade entre os seguidores de Jesus, por que, sendo fiel a Deus, estaremos sujeitos às coisas que Jesus esteve, à morte de cruz, à perseguição e todas essas tentações que se tornam na nossa experiência humana por uma adesão a Cristo. É muito importante observar que as misérias referentes à nossa humanidade, as experiências ruins da nossa humanidade, como doenças, escassez, sofrimentos afins, elas não estão se referindo aqui no sentido absoluto, mas somente quando estas se tornam uma provação, uma tentação para negar a Cristo. Quando é nos oferecido a outra possibilidade de não padecer, de não sofrer, de não experimentar essas misérias, se negarmos o caminho de Cristo. É nesse aspecto que as experiências humanas se tornam tentação.
E aí ele nos chama a atenção também para Jesus, que também sofreu as mesmas tentações quando se submeteu a essas misérias e fraquezas humanas. Interessante apontar que nos 4 evangelhos, por exemplo, em nenhum lugar aponta-se nenhum tipo de tentação de Jesus referente, por exemplo, à imoralidade ou à tentação de pegar algo que não era dele, de roubar, ou coisas que estão naquela lista de pecados que temos. Mas as tentações a Jesus foram sempre sobre o poder. Tomar o poder, participar do poder, exercer o poder político-militar no mundo. Essas eram as tentações. A gente lembra com facilidade das tentações que Mateus e Lucas nos apresentam quando Jesus foi para o deserto. Elas estão voltadas a uma materialização do poder, começando pela transformar pedras em pães, onde ele é tentado a valorizar o pão mais do que a experiência de obedecer à vontade da palavra de Deus expressa a ele. Ou seja, o pão representa tudo aquilo que é a nossa carência neste mundo, tudo aquilo que é material neste mundo, que é necessário, mas não ao ponto de trocar a vontade de Deus por eles, que era a tentação que o diabo propôs a Jesus, obedecendo e transformando as pedras em pães. E ele responde que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então está ali em confronto a palavra que sai da boca de Deus, que é a obediência a esta ordenação, e a comodidade do pão em troca desta palavra. Depois a tentação continua com outra apresentada por Mateus e Lucas sobre o domínio do mundo, né? Ou seja, Satanás oferece a Jesus o governo das nações, a não ser que ele adorasse, se ele adorasse. Ou seja, mais uma vez a tentação é pelo poder. Também quando ele leva ao cume do templo e manda que ele se jogue, porque cairia no pátio cercado pelos anjos, e isso daria a ele a autoridade para fazer qualquer coisa naquele governo sediado no templo, e ele também rejeita. Ou seja, em vários momentos, por exemplo, João capítulo 6, quando ele parte o pão multiplicando para a multidão, vem alguns para tomá-lo à força para o fazerem rei, e ele foge deles. Ou seja, em muitos momentos Jesus é apresentado nos evangelhos sendo tentado a tomar o poder político-militar. E essa tentação sempre vinha no momento de fraqueza, no momento de miséria, no momento de fome, no momento de tristeza. Ou seja, aquilo que era natural à experiência humana se transforma numa provação quando, para aliviar aqueles sofrimentos, é-lhe oferecido seguir o caminho contrário à vontade de Deus. Então, o autor dos Hebreus traz essa exortação aos irmãos, para que eles mantenham firme a confissão, a fé no caminho de Jesus, no caminho do Filho do Homem, nas experiências desagradáveis desta vida, e não trocá-las pela negação ao caminho de Cristo, que nos leva à morte. A morte, caminhar em direção à morte, é uma demonstração da fidelidade à vontade de Deus, como foi na experiência de Jesus. Então, ele apresenta, em primeiro lugar, Jesus como acreditado, aquilo que já nos apresentou no final do capítulo 2. Temos o sumo sacerdote para ser misericordioso e fiel. Ou seja, fiel dá a Jesus o caráter de acreditado, de credibilidade. Ele é fiel a Deus. E a sua fidelidade o levou à ressurreição e a estar nos céus exercendo o sacerdócio. Então, o que ele diz? Tendo nós a Jesus, Jesus aponta para a sua experiência histórica. O Filho de Deus, assim cremos que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus.
o temos como grande, eminente sumo sacerdote, grande, maior do que os outros. Por que ele é maior do que os outros? Porque ele penetrou os céus, ele exerce o seu sacerdócio no templo onde Deus habita, não no templo terreno. E não mais no templo terreno vamos buscar a graça e a misericórdia, mas agora vamos ao templo celeste buscar a graça e a misericórdia, onde Jesus está exercendo o sumo sacerdócio. Então, por causa dessa credibilidade que Jesus tem, nós podemos ir a Ele no céu, no lugar de Deus, e por isso, porque Ele venceu e ocupa esse lugar com credibilidade, nós devemos também conservar firme a nossa profissão de fé, porque ela nos levará pelo mesmo caminho. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então o verso 15 se liga com o 14 com a mesma palavra, sumo sacerdote. No 14 temos um sumo sacerdote acreditado, fiel, correto diante de Deus, com credibilidade diante de Deus. E o verso 15, pela negação, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós nas nossas fraquezas. Então retoma lá os versículos 17 e 18 do capítulo 2, Jesus, o sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Ele abordou a fidelidade, a credibilidade e agora aborda, retomando aqueles 2 versículos, a misericórdia. Então, na fidelidade, na sua relação com Deus, ele é fiel, tem credibilidade. E na sua relação com a humanidade, ele é misericordioso. Então, Jesus como sumo sacerdote, ele é maior porque ele tem esse crédito diante de Deus e ele é misericordioso na relação com os homens. E essa misericórdia se manifesta pela experiência que ele teve nas fraquezas humanas. Isso é bastante diferente do formato do sumo sacerdote humano, no sentido terreno, da linha de Arão, em que ele era privado das fraquezas humanas. Ele era privado do contato com a humanidade, com as vicissitudes da natureza humana. Era dado a esse sacerdote um patamar mais elevado na relação dos homens, numa tentativa de aproximá-lo a Deus e distanciá-lo das experiências fracas e pecaminosas e da miséria humana. A gente observa que o sacerdote ele sempre se colocava, ou se coloca até hoje, numa posição acima, separado da humanidade, mais próximo na sua tentativa com Deus. Só que Jesus foi o contrário, ele não viveu uma vida isolada, num patamar superior, afastando-se dos homens, dos seres humanos e das suas experiências. Pelo contrário, ele experimentou cada uma delas. Ele viveu no meio dos homens. Ele foi o Deus conosco, e é o Deus conosco nesse sentido. Então, por essa experiência, ele toma um caminho diferente dos sacerdotes terrenos. E por isso, no argumento do autor, ele conhece as nossas experiências de provação e de tentação, e por isso pode nos socorrer, é o que ele diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, das nossas misérias. Repito o que já disse no início do vídeo. Essas fraquezas e misérias, ou misérias, não se refere exatamente a todas as experiências ruins da nossa fraqueza, da nossa fraca humanidade, mas sim aquelas que se tornam tentação, quando confrontadas com a necessidade de desobedecer o caminho de Deus para satisfazê-las. Nesse caso, elas se tornam tentação. E aí ele continua dizendo, no versículo 15, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, então a gente percebe que as nossas experiências fracas, da nossa miséria na nossa humanidade, quando confrontadas com a vontade de Deus, esse tipo de experiência Jesus também teve. Ou seja, muitos momentos na sua vida, ele teve a chance de trocar as tristezas,
dores, as frustrações, a escassez ou qualquer sofrimento natural humano por uma adesão ao inimigo e fugindo da vontade de Deus. Por exemplo, no próprio confronto com Pedro, onde Jesus havia dito que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens e que padeceria, seria torturado e morreria, mas no terceiro dia levantaria. Pedro diz, olha, isso não vai acontecer de maneira nenhuma contigo. Então a gente percebe trocar este caminho por o outro. Esta é a tentação que ele padeceu e nós também padecemos muitas vezes. Então são nessas experiências que Jesus compadece de nós por ter participado também. E nessas experiências dessa nossa miséria humana, somos tentados. Elas podem se transformar em tentação, como foi no caso de Jesus. Volto a falar, como já disse no início do vídeo, as experiências de tentação de Jesus apontadas para nós nos evangelhos sempre têm relação com o poder. Trocar a sua experiência de fraqueza e miséria humana por uma experiência melhor, tomando o poder ou participando do poder. O poder que eu me refiro é o político militar da organização das nações e dos povos. Verso 16, volta-se à exortação. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, porque lá Jesus está, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a diferença de Jesus para os outros sacerdotes, ou para os outros sumos sacerdotes. Jesus está exercendo o seu sacerdócio no lugar de Deus, no templo celestial. E o autor convoca os crentes a buscarem essa misericórdia junto ao trono da graça, no templo celestial. E ali encontraremos o socorro por aquele que padeceu as mesmas coisas que nós padecemos e seremos aliviados e atendidos nas ocasiões oportunas. Portanto, para concluir, o trecho nos aponta como tentação experiências da nossa humanidade que, em troca dessas experiências ruins, somos tentados a negar o caminho do Senhor, o caminho da cruz de Jesus, para tomar esse outro caminho e nos aliviar dessas misérias. Assim como Jesus, também nós. Jesus venceu, nós também podemos vencer, buscando no trono da graça